Boa noite, meus irmãos. Desejo a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe os irmãos. Como meu pai disse, tem um tempo já que eu não prego aqui. A última vez, se eu não me engano, foi em agosto. E eu fiquei um tempo sem pregar justamente pelo curso da guarda que eu entrei. Aí, quando terminou o curso lá em fevereiro, fiquei ali um tempo esperando para ser chamado, acabou que eu não fui chamado. Mas o importante é que estamos aqui de novo. Eu quero agradecer aos irmãos pela paciência comigo, porque eu me considero uma pessoa inexperiente ainda, então os irmãos são pacientes comigo, eu agradeço isso, e eu quero dizer, como sempre, que é uma alegria, mas que também tem responsabilidade em pregar a palavra de Deus. É um grande privilégio, e eu gostaria de dizer que eu estou aqui para cumprir o ID de Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo também diz a Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então, acima de tudo, meu desejo nessa noite é expor a palavra de Deus obedecendo aquilo que Ele ordena na sua palavra. Meus irmãos, quando eu pensava no texto dessa noite, quando eu estava estudando ele, eu me lembrei do personagem de um livro muito famoso, que é o livro O Peregrino. Eu não sei se os irmãos conhecem esse livro, alguns certamente devem conhecer. Ele foi escrito por um puritano chamado John Bunyan, quando ele estava preso. Foi escrito no século XVII, é um livro bem antigo, mas é um livro que conta a história da peregrinação do cristão de forma fantasiosa, de forma lúdica, com metáforas, com analogias, que representam a realidade de todos nós, que representam as nossas lutas, representam os desafios que nós enfrentamos na vida cristã. E, especificamente, o personagem que eu quero dizer, que eu quero falar, ele é importante porque ele tem a ver com o assunto do texto que será pregado. E o nome dele é Senhor Moralista. E, antes da gente entrar no texto, eu gostaria de passar com os irmãos por uma análise da vida desse personagem, e os irmãos vão entender que ele está relacionado com o assunto do texto. Bom, o Senhor Moralista é conhecido por alguns dos seus amigos como o Senhor Legalista. Ele, desde cedo, sempre foi um crente fervoroso, vai à igreja desde que é criança, sempre sentou nos primeiros bancos, sempre participou do culto no lar, sempre ia nas visitas, sempre estava atuante na igreja. Ele fazia jejum uma vez por semana, participava do ministério de louvor. Quando ia orar, ele mudava o tom de voz, dizia frases como glória a Deus, aleluia, está repreendido. Ele dizia esse tipo de frase e quem olhasse para ele ia dizer assim, esse cara é um homem de Deus, esse cara é um crente de valor, é um crente verdadeiro. Só que aí, irmãos, em contrapartida, quando a gente olha para a vida pessoal do Senhor Moralista, nós vamos ver que, de vez em quando, ele mentia no trabalho para ganhar uma vantagem financeira. Ele dizia assim, Deus conhece o meu coração, Deus quer que eu seja feliz, não há problema em só uma mentirinha. Quando ele chegava em casa, muitas vezes, ele era rude com a esposa, ele era um cara brigão com a esposa, tratava mal sua esposa, e aí a esposa questionava ele acerca do procedimento dele como cristão, e ele ainda dizia, você deveria agradecer por ter um marido como eu, um marido crente como eu. E aí com os amigos, ele ria de piadas imorais, de piadas de duplo sentido, mas todo dia estava lá no Instagram, no WhatsApp, postando versículos, postando frases de cristãos famosos, de pastores famosos. Ele, quando acontecia um caso de escândalo, por exemplo, de adultério na igreja, ele era o primeiro a apontar o dedo, a julgar, a dizer, isso é falta de temor, Deus vai condenar esse pecado. Até com as pessoas de fora, os mundanos, quando ele via alguém imoral, alguém que vivia nas farras, nas festas, ele sempre condenava. Porém, à noite, quando ninguém via, quando sua família não via, frequentemente o Senhor Moralista assistia pornografia escondido. Então, irmãos, por que esse personagem está relacionado com o texto? O texto que eu vou pregar é o Salmo 50, os irmãos já podem ir abrindo as Bíblias, e esse salmo, ele fala sobre o perigo da hipocrisia religiosa.
Ele fala sobre o perigo de você vestir uma máscara de santidade e viver uma vida dentro da igreja, mas longe de Deus. Então, esperar os irmãos abrirem. Eu já adianto que eu vou ler apenas 2 versículos, que são os versículos centrais desse salmo de início, mas depois, ao longo da mensagem, nós vamos ler todo o salmo. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Amém, então. Diz assim a palavra do Senhor. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, meu Pai amado, Senhor, o Senhor nos salvou aqueles que creem no Teu Filho, desde antes da fundação do mundo. O Senhor tem nos ajudado a perseverar na fé, e eu Te louvo por isso, Senhor, junto com os meus irmãos. Te agradeço por isso, e peço que o Senhor nos dê a graça de conseguirmos corrigir cada dia mais as nossas vidas, por amor do que o Senhor fez na cruz por nós, e que por meio dessa mensagem, Senhor, o Senhor conceda a graça a mim e aos meus irmãos, para que nós possamos sair daqui entendendo a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor transforme as nossas vidas nessa noite, tanto daqueles que já creem no Teu Filho, quanto daqueles que ainda estão perdidos sem o Evangelho. Essa é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Salmo pode ser dividido em 3 partes. Vou pedir os irmãos para acompanharem na Bíblia, para ficar uma coisa mais clara de se entender. Ele vai do verso 1 até o verso 6, é a primeira parte do Salmo. E essa parte diz que Deus reúne o seu povo para o julgamento. Do verso 7 até o verso 15, vai dizer que Deus condena a religiosidade vazia. E do verso 16 até o verso 23, vai dizer que Deus chama o falso crente ao arrependimento. E o texto pode ser resumido numa grande ideia, que é a seguinte: Deus deseja verdadeira conversão, não culto por obrigação. De novo, Deus deseja verdadeira conversão, não culto por obrigação. Muito importante a gente gravar essa ideia, porque ela é uma síntese do texto. Ela é aquilo que a gente vai guardar conosco de uma frase que a gente vai lembrar facilmente, para que apliquemos na nossa vida. O contexto desse salmo, irmãos, é que ele foi escrito para corrigir o povo de Deus nos rituais que eles prestavam, o povo de Israel. Israel era um povo que tinha ordens de Deus para cultuar ele de uma determinada forma, e eles estavam agindo de forma errada, logo Deus levantou alguém no meio do povo para proclamar essa mensagem. O salmo foi escrito por Asaf, que era um levita da linhagem de Berequias, e ele foi escolhido pelo rei Davi para adorar a Deus no culto dos israelitas, com cânticos e com música, compondo cânticos e tocando instrumentos. Então, ele adorava no tabernáculo, diante da Arca da Aliança. Naquele tempo, não tinha ainda o templo, ele veio depois com Salomão, a gente está na época do rei Davi, então, eles adoravam no tabernáculo, e ele adorava na Arca da Aliança. Ou seja, ele era alguém que participava dos cultos de Israel. Ele entendia os rituais religiosos de Israel muito bem, porque ele estava ativamente ali. E também a Bíblia vai mostrar que os seus descendentes foram pessoas que continuaram seguindo esse caminho, de servir a Deus com cânticos, de escrever salmos. Então, nós vemos que Asaf era alguém fervoroso na adoração a Deus. E então, o Espírito Santo inspirou ele a compor esse hino, era um hino cantado pelos israelitas, mas que também é uma exortação contra o mau procedimento do povo. Como eu disse, o Salmo vai tratar da hipocrisia religiosa, de usar uma máscara de santidade,
de viver uma vida dentro da igreja e longe de Deus. E como nos tempos modernos, antigamente, na época de Israel, também existiam muitos senhores e senhoras moralistas que precisam ouvir essa mensagem, assim como nos dias de hoje. Então, a primeira parte, como eu disse, diz que Deus reúne o seu povo para o julgamento. Vamos ler, então, o verso 1 em diante, para entender essa reunião do povo para o julgamento. Diz assim: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente, desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Então, a primeira parte desse salmo trata de uma convocação de Deus ao povo de Israel, ao povo da aliança. Ele está convocando a terra. E, na linguagem bíblica, muitas vezes, céu e terra vão ser usados de forma poética para simbolizar não apenas os lugares, mas, de uma forma poética, como eu disse, eles vão simbolizar testemunhas do caráter de Deus e da sua justiça. Por exemplo, Isaías capítulo 1, verso 2, está escrito: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Também Deuteronômio 30, 19, o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós. Então, a gente vai entender que a terra simboliza a criação, só que também simboliza o povo. E os céus simbolizam todo o universo, mas também simbolizam os habitantes celestiais. Ou seja, os céus e a terra não simbolizam apenas os lugares físicos, mas eles dão a ideia de que Deus está convocando os habitantes desses lugares para se apresentarem diante do seu tribunal. Apesar da exortação ser dirigida principalmente para Israel, o texto diz que Deus chama toda a terra, ou seja, é uma exortação a todos os seres humanos, é uma exortação a todos os homens, de todas as nações. E eles se reúnem para compor esse tribunal divino. E Deus pede algo para os céus e a terra. Ele pede que ajuntem os seus fiéis, os santos, e que proclamem a sua justiça. Os fiéis são aqueles que fizeram aliança com Deus. E fica claro aqui que Deus está chamando, primeiramente, diretamente, o povo de Israel, porque eles eram o povo da aliança. Porém, nós devemos entender que esse salmo se dirige principalmente a nós também, porque, como vimos em Hebreus, como lemos em Hebreus, Jesus Cristo fez uma nova aliança conosco por meio do seu sangue. Então, nós hoje somos o povo da aliança. Então, Deus está falando essa mensagem diretamente para a igreja. E ele diz, que se ajuntem para ouvir a mensagem que ele vai trazer. Ele chama os anjos, ele chama os homens, ele chama toda a criação para estar presente nesse julgamento. E o Salmo também diz que ao redor de Deus vai um fogo devorador e uma violenta tempestade. Essas palavras, fogo e tempestade, devem trazer a ideia de poder e de juízo, de destruição. Os adjetivos deles são devorador e violento. Então, nós vemos que Deus está vindo de forma violenta para proclamar a sua mensagem, para julgar o seu povo. Ou seja, ele vai destruir algo violentamente. E o que ele vai destruir? Nós concluímos, lendo o restante do Salmo, que é aquilo que ele mais odeia, que é o pecado. Então, o cenário está preparado. O Senhor veio, convocou o júri, reuniu os anjos, reuniu os homens, reuniu principalmente o seu povo, e agora ele vai anunciar a sua mensagem para o povo de Israel. Nós vamos ler a partir do verso 7. Diz assim: ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou o Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais das florestas são meus,
como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Então, a segunda parte vai dizer que Deus condena a religiosidade vazia. Ele inicia a sua acusação falando sobre os rituais religiosos de Israel. Nós vemos um retrato, sangue de touros, sangue de bodes, sangue de novilhas. Então, Deus está falando algo sobre os rituais, sobre o culto que Israel prestava. E nós podemos nos perguntar nessa noite, o que isso tem a ver comigo? Eu não tenho que prestar mais nenhum ritual, não tenho que matar mais nenhum bode, nenhum cordeiro. E eu vejo, irmãos, que existe nessa instrução, nessa exortação, um princípio de Deus para a gente, que está muito bem resumido em Isaías 29:13, que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que Deus está condenando nesse texto? Ele está condenando o culto prestado de forma vazia. Porque nós, como humanos que veem só o exterior, muitas vezes vamos reparar na qualidade do louvor, na oração do dirigente, nas palavras difíceis que o pastor vai dizer no culto, ou então nas pessoas que vão vir no culto de forma bem arrumada, ou até no sentido da santidade. A gente vai olhar para um jovem que é quietinho, que se comporta bem, e nós vamos achar que ele é uma pessoa muito crente, que obedece a Deus, mas o fato é que Deus conhece o coração, Deus sabe o coração de cada um. Ele não vê apenas o exterior, ele vê o nosso interior. E a palavra-chave aqui é o coração. Não é que ser um religioso bom seja errado. Vejam, os israelitas deveriam fazer os rituais religiosos. Eles deveriam ir lá e entregar a oferta diária, entregar o sangue de bodes, entregar o sangue de ovelhas ao Senhor. Era uma exigência da lei. Assim como, para a gente, é uma exigência ser um bom religioso, ser um cristão devoto. Porém, não adianta de nada parecer um excelente crente, parecer um crente muito fervoroso, que para a sociedade é um exemplo de pessoa, exteriormente, mas estar vestindo uma máscara de santidade e por dentro estar longe de Deus. Não adianta a gente declarar que ama a Deus com a boca, mas amar o pecado no coração. Pensem, meus irmãos, o quão enjoativo é para Deus quando nós viemos aqui e aí louvamos, por exemplo, a letra do hino: água viva, pão do céu, te desejo, te desejo. Tens o meu pensar, Senhor, tens o meu viver, Senhor, só tu me satisfaz. Então você declara que deseja a Deus, que Ele tem o seu pensar, tem o seu viver, que só Ele é a sua satisfação. Mas aí, durante a semana, você mal pega a Bíblia para ler, você faz uma oração só na hora do almoço, e se faz uma oração, o seu viver demonstra que você não pensa em Deus, que Ele não é o seu pensar, que a sua vida não é direcionada para Deus. Você declara algo com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. A sua vida demonstra que você está vivendo a hipocrisia religiosa. Ou então, imaginem a cena. Estamos aqui cantando, e aí alguém está cantando aquele hino, Foi na Cruz. E ele vai cantar, ele canta assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Imaginem, o quão enjoativo é para Deus. Você vê pela postura da pessoa e pela entonação da voz que a cabeça dela está em outro lugar, que ela está pensando no lanche que vai ter depois do culto, no trabalho que tem que fazer durante a semana, no jogo que vai acontecer 9h30, uma série de coisas que podem tomar o nosso coração e tirar Deus do centro. E o pior disso é que a gente declara coisas para Deus, coisas bonitas como essa, cantando uma canção sobre
a morte de Jesus que nos livrou da condenação eterna, e a gente canta isso de uma forma tão fria, tão desleixada, tão vazia. Imaginem o que Deus não pensa de uma pessoa que faz isso. Irmãos, Deus está nos exortando quanto a isso nesse salmo. Nós não podemos ser crentes falsos. Nós não podemos, se realmente cremos que Jesus morreu no nosso lugar, nós não podemos ficar indiferentes quanto a isso, a não ser que nós não tenhamos fé. E o antídoto para isso, para a falsa adoração, está nos versos 14 e 15, que eu disse que são os versos centrais. Vou ler mais uma vez eles. Diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Então, para corrigirmos o problema da hipocrisia religiosa, nós devemos fazer duas coisas. A primeira é ter gratidão. E por mais que isso aqui seja um salmo, de certa forma, ele pareça, esse mandamento ter gratidão, pareça estar isolado do restante da Bíblia, eu quero mostrar para os irmãos o quanto que isso é enfatizado, principalmente no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Efésios 5,20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, do 15 ao 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o remédio contra a hipocrisia religiosa é a gratidão. Só que não adianta eu chegar aqui e dizer assim, seja grato, aí você vai embora para casa. Não, isso aqui seria autoajuda, que é aquilo que o mundo tenta fazer. Seja isso, seja aquilo, não haja dessa forma, não haja daquela forma. E o Evangelho não é assim. O Evangelho não é um amontoado de regras para você seguir e se esforçar para fazer boas obras. Não. O caminho que Deus aponta para nós na revelação total da Bíblia, pelo Evangelho, é o caminho da fé. Para os israelitas, a fé, somente a fé, naquilo que Deus prometia para eles e no caráter dele, é que ia fazer que eles tivessem gratidão e abandonassem aquele culto vazio, aquele culto frio, aquela hipocrisia religiosa. E para nós, que temos uma revelação mais completa, para os israelitas, eles acreditavam naquilo que viria, que é Jesus Cristo. E nós, hoje, temos a revelação daquilo que já veio, Jesus Cristo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Mas fé especificamente na cruz de Cristo. A cruz é o remédio contra a frieza e indiferença para com as coisas de Deus. Porque ali nós vemos o nosso pecado exposto. Nós vemos a nossa salvação garantida quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós ofendíamos a Ele diariamente, nós rejeitávamos a Ele, o Criador de todas as coisas, que merece adoração, que merece glória para todo sempre. E nós, como seres humanos, criaturas dele, rejeitávamos Ele constantemente. E nesse momento em que nós éramos inimigos dele, Ele foi lá e, como homem, morreu no nosso lugar. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, quando nós olhamos para Ele com os olhos da fé, quando o homem que ainda não nasceu de novo, que ainda não se converteu, olha para Cristo na cruz com os olhos da fé, a graça de Deus toca no coração daquele homem e faz ele nascer de novo, faz ele, ao invés de agora ser inimigo de Deus, odiar a Deus e amar o pecado, ele passa a amar a Deus e odiar o pecado. E esse é o mesmo antídoto, o mesmo remédio contra uma pessoa que já se converteu, mas que, por algum motivo, ela está fria na fé. Ela esfriou espiritualmente, ela talvez colocou algum ídolo no coração e ela deixou de buscar a Deus como no início. Então, serve tanto para aqueles que não se converteram,
quanto para aqueles que estão na posição de falsos crentes. A gratidão não é o combustível para a nossa salvação. Você não tem que se esforçar para ser grato, para conseguir o favor de Deus e ser salvo. Não, você é salvo, você entende que é salvo e então você se torna grato. Além da gratidão, Deus vai lembrar o povo sobre a aliança feita. No Salmo ele mostra isso. Ele fala para nós lembrarmos da aliança feita com ele. E para Israel, isso quer dizer que eles deveriam lembrar da lei, lembrar dos mandamentos, das instruções que Deus deixou para eles. Então, o que acontece? Se o antídoto é a gratidão por meio da fé, a gratidão vai promover na gente obediência. Porque uma vez que você entende que Jesus já pagou o preço, e você se torna muito grato por isso, você não vai ficar de braço cruzado, você vai querer, pelo seu amor que tem a Deus agora, obedecê-lo, praticar a sua palavra. E eu gostaria de ficar aqui com um detalhe especial para o verso 15, porque ele é uma promessa de Deus muito bonita, muito usada por muitas pessoas, até mesmo fora de contexto. Você pega esse versículo isolado, você pode aplicar ele de uma forma errada. Então, eu gostaria que nós entendêssemos esse verso na perspectiva de todo o Salmo. O dia da angústia fala de um momento em que o coração está diante de Deus realmente necessitado. O que vai diferenciar um coração, isso vai diferenciar um coração vazio e entregue ao pecado, que está oferecendo rituais religiosos por dentro, mas está amando o pecado por fora. Então, por isso que Deus diz, clame a mim no dia da angústia, porque, ao contrário de nós, Deus não vai se importar, não vai desejar pompa, grandes luxos no culto. Ele não vai se importar se no culto os músicos são os melhores, se somente os músicos são os melhores, né? Porque Deus deseja um culto de qualidade, mas nada adianta ser um culto de qualidade sem o coração estar presente ali. Ele também não vai se importar se o pastor está pregando com palavras difíceis, de uma forma muito bonita, com uma linguagem bem formal, ele não vai se importar com isso. O que ele vai se importar? Ele vai se importar com o coração. De nada adianta a gente chegar aqui, levantar a mão, aquele louvor bonito, alguém filmar, aquilo vai para a internet, ou então a gente está aqui na frente e filma o louvor e posta lá nas redes sociais, e aí para fora todos estão vendo que nós estamos cultuando, mas por dentro o nosso coração ama outras coisas, o nosso coração não ama a Deus. O dia da angústia é um momento em que o coração realmente precisa de Deus. E no dia da angústia, ninguém vai buscar a Deus de forma vazia. Pelo contrário, quando o coração está quebrantado, está humilhado diante do Senhor, ali tem significado real para Deus. Porque Deus deseja realismo e não ritualismo. Vamos então para a terceira parte do Salmo, que vai dizer que Deus chama o falso crente ao arrependimento. Nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim: mas ao ímpio Deus diz, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com o adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Então, nessa parte final, Deus vai expor a hipocrisia do falso crente. Nós vemos que é uma acusação contra os ímpios. E aí a gente pode pensar assim, eu não roubo, eu não calunio, às vezes alguém não vai caluniar, né, diretamente o seu irmão, eu não rejeito a disciplina, estou aqui ouvindo a mensagem, então eu não sou um ímpio, então essa mensagem não é para mim. Mas o fato é que, no contexto, Deus está falando com o povo de Israel. Deus está criticando alguém hipócrita. Então, nós devemos entender
que Deus está falando com os crentes, com aqueles debaixo da aliança, e ele está chamando esse povo de ímpio. Ah, então todos os crentes são ímpios? Claro que não. O que acontece? Aqui, Deus fez uma lista de acusações, uma lista de pecados que o povo estava cometendo justamente por estar longe dele. Que o povo ia diante dele, prestava o seu culto, mas cometia esses pecados. Então, eu convido vocês a fazerem uma autoanálise nessa noite. Nós vamos observar brevemente cada característica citada nessa perícope do Salmo, e então nós vamos ver se estamos, de fato, agindo como falsos crentes ou não. Primeiro fator é que o falso crente rejeita a disciplina. E na Bíblia, a disciplina não é só correção ou castigo. Não vai acontecer uma rejeição da disciplina apenas quando você errou e alguém veio te corrigir. Não, disciplina tem a ver com orientação, com ensino, com aquilo que Deus diz em sua palavra. Sabe aquela pessoa que vem ao culto, ouve que ela está errada e fica pensando que isso é para o irmão do lado, não olha para a própria vida, aquela pessoa que está sempre sendo instruída, mas que nunca entra no eixo, que nunca começa a obedecer a Deus de fato. Essa pessoa é um falso crente, se ela professa ser crente, que rejeita a disciplina. O próximo ponto é que o falso crente adultera, e isso é uma acusação muito grave, é uma acusação extremamente grave. Mas eu chamo a atenção de vocês para o que Jesus disse. Jesus não restringiu o adultério ao ato de traição físico, mas ele disse que aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, Jesus não restringe o pecado a só aquilo que a sociedade vê, mas aquilo que está dentro do coração do homem. Como eu disse, a palavra-chave aqui é o coração. Para que nós tenhamos um culto que agrada a Deus, nós precisamos mudar o nosso coração. Então, quem é a pessoa que adultera como falso crente? É aquele que pode até não pecar traindo a sua esposa ou a mulher traindo o seu marido, mas é uma pessoa que cobiça o corpo dos outros mentalmente, é uma pessoa que nas redes sociais vê coisas impróprias, um lugar onde o histórico pode ser apagado, onde a ficha dele para a sociedade está limpa, mas diante de Deus ele está condenado. Ou seja, Deus, ele vê coisas que os homens não veem. Deus, ele deseja que o nosso coração seja purificado e que não sejamos hipócritas. A próxima característica é que o falso crente é alguém que rouba. Ah, eu não roubo, né? Vocês devem dizer, eu não pego dinheiro de alguém escondido, até porque isso seria um crime. Se alguém aqui roubasse, seria um criminoso. Então, por que Deus está dizendo isso aqui? Justamente para apontar um outro tipo de roubo. Eu gostaria de pensar com vocês uma visão um pouco mais além, que vai lá no coração. Talvez você não roube financeiramente, mas você está roubando o tempo de Deus. Talvez, durante a sua semana, você deveria ler a Bíblia, você deveria dedicar mais tempo para crescer em santidade, para agradar a Deus que te criou, que te salvou com a morte do seu filho, e você dedica mais tempo para outras coisas fúteis. Então, se nós não dedicamos realmente o tempo que Deus merece, nós estamos roubando a Deus. O próximo ponto é que o falso crente maldiz o seu irmão. Então, isso aqui, irmãos, está falando de fofoca, basicamente. E é muito interessante porque, dentro da igreja, se alguém cai em um pecado sexual, é um escândalo. Agora, quando alguém fofoca, não é nada demais. Muitos tratam como um pecado qualquer. E a gente sabe que para Deus não existe pecadinho e pecadão. Ele odeia tanto a pessoa que faz a fofoca, quanto a pessoa que cai no pecado sexual. Então, a gente não pode viver uma vida de maledicência, de falar mal por trás da pessoa, mal daqueles que confiam na gente, ou de ficar espalhando boatos que não são verdade, maldizendo o nosso irmão. Bem como o texto está apontando para uma ideia de ser ruim, de tratar alguém que é o seu irmão de forma ruim, ou seja, a falta de amor contra o seu irmão. Se você é alguém que não fala com alguma pessoa que você conhece,
com o irmão da igreja é pior ainda. O texto fala de um irmão, né? Um irmão, seja biológico ou seja da igreja. Então, se você não fala com alguma pessoa, se você tem briga com alguma pessoa, por qualquer problema que seja, isso é algo que Deus está condenando. Alguém que se diz crente e se encaixa nessas características que eu estou dizendo aqui, é um falso crente. Então, Deus está dizendo, novamente, vejam como que o conceito da gratidão é importante. De novo, ele fala para a gente ter gratidão. O Senhor está mostrando que deseja realismo e não ritualismo vazio. Os sacrifícios faziam parte do culto de Israel. E a gente cultua do nosso jeito, do jeito que a igreja cultua, da nova aliança. Então é como se Deus estivesse assim, dizendo, cante com o coração, não apenas com boas músicas. E diante desses sinais, meus irmãos, em nossa vida, se você, nessa noite, está se analisando, e você se enquadra nessas características que o texto está dizendo, seja qual delas for, é muito importante a gente não achar que nós não temos erro, que nós não temos pecado, que nós vivemos uma vida perfeita, que sempre acertamos. Não, todos nós vamos errar, todos nós vamos errar. E se nós rejeitarmos a disciplina, Deus vai nos castigar. E então, nessa noite, Deus está repreendendo aqueles que se enquadram nessas características, repreendendo a sua igreja e dizendo, até coisa pior, dizendo que vai destruir aqueles que vivem dessa forma. Ele vai destruir aqueles que são religiosos hipócritas. É uma linguagem pesada, é verdade, mas é o que a palavra diz. Então, se nós continuarmos vivendo como senhores e senhoras moralistas, como uma pessoa que nós seremos pessoas que passam a vida toda na igreja, mas no final nós vamos terminar no inferno. Essa é a verdade, por mais que seja dura. E ela precisa ser dita para que nós nos arrependamos e então busquemos a correção, busquemos colocar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. O que nós vamos fazer então, diante disso? Percebemos, você pode ter percebido, eu muitas vezes percebo que eu sou uma pessoa que não ando de acordo com a lei de Deus, eu falho, então nós podemos falhar, e se você percebe que na sua vida tem erro, tem pecado, percebe que você é um falso crente, age como alguém que coloca uma máscara de santidade para a sociedade, mas que o coração está totalmente distante de Deus, você precisa fazer algo. E o que nós vamos fazer? Talvez o senhor moralista pode pensar assim, eu preciso participar mais da igreja, acho que eu preciso ler mais a Bíblia, de repente eu tenho que ler 6 capítulos por dia, 12 capítulos por dia, talvez falar com o pastor para me colocar, para tocar mais instrumentos aqui na frente, participar de mais ministério, talvez assim eu consiga ser mais santo, né? Talvez os irmãos da igreja que são mais santos vão passar a santidade deles para mim. Mas, irmãos, a verdade é que esse caminho só vai nos levar para cada vez mais moralismo, para cada vez mais hipocrisia. Então, o que nós vamos fazer? Que caminho nós devemos seguir? Qual é a saída para a condenação? Deus diz que vai nos destruir se continuarmos assim. Deus diz que vai acabar com o falso crente violentamente. Então, o que vamos fazer? Bom, o próprio Deus já deu uma resposta sobre o que fazer para escaparmos da sua ira. Ouçam o que ele anuncia na sua palavra. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dor, que sabe o que é padecer. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em conta. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se virou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores é muda, ele não abriu a boca. Meus irmãos, esse texto fala de Cristo.
Esse texto fala do caminho que Deus nos deu para sermos salvos da sua ira, da ira que vem justamente pelo nosso pecado, de uma ira justa que vem nos condenar. Então, Cristo entregou sua vida por nós. Cristo morreu numa cruz, um sofrimento horrível. E agora nós, se cremos nessa mensagem, devemos entregar a nossa vida para Ele, assim como Ele entregou a sua vida para nós. Quando o coração duro do homem ouve essa mensagem e crê nela, ele é quebrantado. Ele se coloca de forma humilde diante de Deus, e não como um religioso hipócrita. E aí sim, o homem consegue finalmente cultuar a Deus com integridade. O antídoto para deixar de ser um senhor moralista é olhar para a obra de Cristo com consciência e não como uma simples história que você ouviu na escolinha. É entender que Deus morreu para te salvar da morte eterna. Então, o que você fará a respeito? Deus deseja verdadeira conversão, não culto por obrigação. Olhe para Cristo e você será curado. Amém, meus irmãos. Assim eu termino a mensagem.